A paz do Senhor, querido professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo a essa pré-aula. Hoje estaremos trabalhando com a lição de número 12, a penúltima lição aí desse segundo trimestre de 2022 da classe de jovens. O tema que nós vamos trabalhar é quando Satanás enche o coração do homem. Nós temos três grandes inimigos que trabalham contra as nossas vidas, contra o propósito de Deus, as suas promessas sobre as nossas vidas. E esses três inimigos são o mundo, a carne e Satanás. Esses são os principais inimigos contra as nossas vidas. E a proposta dessa lição está aqui falando acerca de Satanás encher o coração do homem com o pecado. O texto principal está em Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Paulo, em Efésios capítulo 4, ele está falando da unidade da fé. Ele está descrevendo ali a comunhão que existe e deve existir dentro da igreja. Ele vai trabalhar também a santidade cristã em oposição aos costumes dos gentios. E quando nós lemos ali já no versículo 27, quando fala não deis lugar ao diabo, Paulo já está dizendo aos irmãos, aos irmãos em Cristo, para que eles deixem a mentira, para que eles comecem a falar a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros um dos outros. E ele ainda continua dizendo, irai-vos e não pequeis, não deixe a ira entrar. E aí, quando ele fala isso, ele logo no 27 ele diz, porque se você fizer isso, você está dando oportunidade ao diabo. Quando ele diz, não deis lugar ao diabo, ele está dizendo, não dê oportunidade. E quando é que se dá oportunidade ao diabo? Quando a ira, a contenda, quando há mentira, quando há falsidade entre os irmãos. Então Paulo está ensinando a esta igreja, quando ele escreve essa carta, e ele orienta a esse povo, essa igreja, para não dar lugar ao diabo. E assim também funciona conosco. Nós não devemos deixar dar oportunidade ao diabo nas nossas vidas. A partir do momento que nós deixamos de seguir a verdade, de falar a verdade, de viver a verdade, quando nós andamos como gentios na vaidade da sua mente, quando nós nos separamos da vida de Deus, dessa santidade, quando nós não nos despojamos do velho homem, nós vamos dando aí oportunidade ao inimigo dele entrar e trabalhar. E Paulo não só aos Efésios ele escreve isso, como também lá em 2 Coríntios capítulo 2, quando Paulo também está trabalhando ali, falando acerca de um homem que trouxe muita tristeza, trouxe muito problema para a igreja, e agora ele orienta aos irmãos para que perdoem esse homem que causou tanta dor, mas que pelo fato dele ter sido afastado, ele estava já entristecido. Então Paulo diz, perdoem ele, se vocês perdoarem eles, eu também vou perdoá-lo. E aí Paulo, lá no versículo 10, diz, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Então vejam que a orientação de Paulo é sempre essa. Perdoar, ter essa comunhão entre os irmãos, para que Satanás não venha e comece a encher o coração do homem do erro, do pecado. O texto bíblico usado como base para essa lição é Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, que fala ali sobre a história de Ananias e a sua esposa chamada Safira, quando eles vendem suas propriedades e vão entregam apenas a parte do que venderam, e por isso eles acabam recebendo um juízo de morte sobre as suas vidas. E como você, professor que trabalha com jovens, você pode estar trazendo esse debate, uma discussão para dentro da sua turma, junto com os seus alunos. Não ficar somente na aula teórica, ou escrevendo no quadro, ou apenas utilizando a revista, mas também usar de uma dinâmica, usar do debate, mediar um debate onde eles possam construir uma ideia,
onde eles possam tirar as suas dúvidas, onde você pode levar, né, perguntas como, por exemplo, Deus foi severo, né, a trazer esse juízo à vida de Ananias e Safira? Então você pode estar trabalhando isso com os jovens em sala de aula, onde eles vão se desenvolver, vão se soltar mais em sala, vão também expor as suas ideias, as suas dúvidas, e você vai ter um contato maior e melhor com os seus alunos. O ponto 1 da lição são 3 principais títulos. O primeiro fala sobre a igreja debaixo do Espírito Santo, o segundo, uma oferta contaminada pela mentira, e a terceira, o cuidado com o coração. A igreja debaixo do Espírito Santo. O nosso adversário, esse grande adversário que está sempre se levantando contra as nossas vidas, e quando nós falamos grande é porque ele tem poder, e ele tenta em todo momento frustrar os propósitos de Deus através das nossas vidas. Para vencermos ele, não é na nossa força, nem no nosso entendimento. Para vencê-lo, nós devemos estar debaixo da influência do Espírito Santo. E quando Jesus está subindo aos céus, ele traz uma orientação aos seus discípulos, para que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto viesse virtude, poder do Espírito Santo. Então eles seriam testemunhas, né, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, naquele momento, não era para eles tomarem nenhum posicionamento, porque ainda eles não estavam capacitados, fortalecidos ainda para essa grande missão. E acabe aqui fazer uma pergunta: para que poder? Para que esse poder que Jesus prometeu aos seus discípulos? Esse poder é necessário para que tirassem esses discípulos das especulações teológicas, daquele meio que eles já estavam acostumados, e eles irem ao campo missionário. Então eles precisavam de poder para ir ao campo missionário. Então nós também precisamos desse poder, dessa virtude do Espírito Santo, para irmos ao campo missionário. O jovem que está ali em sala de aula, ele tem que entender isso, que ele precisa estar sob a influência do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, porque agora ele é chamado a fazer a diferença, a se posicionar, a influenciar aonde ele estuda, onde ele trabalha, a comunidade que ele pertence, mas para isso ele tem que estar cheio do poder do Espírito Santo. Esse poder que vem através do Espírito Santo, ele serve para encher o indivíduo, né, de poder, de autoridade, ao ponto também de ele perdoar, principalmente, né, liberar esse perdão. E para que esse perdão? Nós sabemos que os judeus e os samaritanos não tinham convívio. Eles se estranhavam, eles não conviviam junto, eles não se falavam, eles não comiam junto, não bebiam junto, não andavam nem no caminho do outro. Havia uma grande separação. Mas quando o Senhor Jesus falou que eles seriam testemunha também em Samaria, haveria de ser liberado o perdão. Então nós precisamos estar cheio do Espírito Santo, esse poder, essa virtude do Espírito Santo, para podermos perdoar. Como Paulo aqui, escrevendo essa carta de 2 Coríntios, no capítulo 2, ele deixa claro isso no versículo 10, ele fala: a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque eu também perdoei, se é que tenho perdoado. Por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. Para quê? Para que não sejamos vencidos por Satanás. Então esse poder é para poder perdoar. Para que esse poder? Para sermos testemunhas. Testemunhas. A palavra testemunha vem da palavra grega martiria, da onde vem a palavra mártire, né? Onde pessoas morreram pela causa do Evangelho. Esse poder para você entregar totalmente a sua vida, como aconteceu com os apóstolos, com a igreja perseguida. Eles não davam mais valor à sua vida, mas sim o valor ao reino, à palavra do Senhor, à missão. Então, ser testemunha é isso. Então, somente debaixo do poder do Espírito Santo.
e poder para ir até os confins da terra. Então, para ter esse poder para ir aonde é necessário, em qualquer lugar, e um lugar aonde vai haver perseguição, onde vai haver rejeição, onde vai ser difícil, né, você ministrar a palavra, onde você pregar o Santo Evangelho. Então, esse poder é necessário. A igreja, então, ela deve estar debaixo do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo, né? E os membros da igreja, eles precisam viver em comunhão, né? Ter essa unidade. Veja que o adversário, ele não está preocupado com o teu carro novo, com a sua casa, com a conta bancária. O que ele está mais focado é em acabar com a unidade da igreja, com a unidade da família, com a unidade no ministério. E a igreja em Jerusalém, pois que recebe essa virtude, é uma igreja que tinha comunhão entre os irmãos. Atos capítulo 2, versículo 42 até o 44, vai dizer que eles tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Eles oravam junto, eles partiam pão junto, eles oravam, eles tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, entregavam aos apóstolos, e ali era suprida as necessidades de todos os irmãos. Não tinha aquele que era maior, que era melhor. Todos se preocupavam em viver em comunhão. E uma igreja em comunhão é uma igreja fortalecida. Uma família em comunhão é uma igreja fortalecida. Um casamento, vivendo a comunhão, é um casamento que tem força. Então, essa unidade dos irmãos fez com que eles enfrentassem a adversidade, e cada vez mais a igreja foi crescendo. A igreja foi crescendo por causa dessa comunhão. E diferente, de Ananias e Safira, que levaram a oferta e por conta da mentira, eles tomaram esse juízo para si. Não por causa do valor. Eles poderiam ter dado 30%, 40% apenas do que venderam a propriedade. Mas se eles tivessem sido honestos, chegado e falado, não, realmente nós vendemos e vamos doar à comunidade 20%. Mas ali eles mentiram porque queriam parecer a aparência de quem está ofertando tudo. Porque todos estão fazendo, vamos fazer também. Não vamos ficar ruim aí com os apóstolos, com a comunidade. E por isso trouxe esse julgamento divino sobre as suas vidas. Porque o Senhor abomina o pecado. Ele não ama de forma alguma o pecado, porque Deus é santo. E Ele nos chama a essa santidade. E vejo que Deus não considera inocente aquele que se deixa levar pelos enganos de Satanás. Nós somos levados a termos discernimentos, porque a partir do momento que nós temos conhecimento da palavra, que nós somos ensinados, nós não podemos mais ser influenciados por Satanás. Porque se somos cheios do Espírito Santo, não temos mais espaço para ser cheio de qualquer outra coisa. É como se você pegar um copo da água e colocar água até em cima, ao ponto que se você colocar mais uma gota, ela esparrama. Vamos dizer, não tem espaço para mais nada, somente para aquele líquido que está dentro do copo. Assim é a nossa vida com o Espírito Santo. A nossa vida tem que estar cheio. E o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa e um ser relacional. Então, o que fortalece a influência da pessoa do Espírito Santo sobre a minha vida seria justamente isso, o meu relacionamento com Ele. Então, o meu relacionamento com Ele vai mostrar o quanto que Ele influencia a minha vida. O ponto 2 fala de uma oferta contaminada pela mentira. Então, mostra muito claramente ali a diferença que existe. No mesmo capítulo você vai ver que fala sobre Barnabé. Barnabé vai, vende sua propriedade e vai e entrega tudo aos pés dos apóstolos. Já Ananias e Safira faz ao contrário. Então Barnabé foi um homem honesto, correto, fez o que era certo. Já Safira e Ananias e Safira entre eles, teve ali um conluio. Eles combinaram de um primeiro entregar a oferta e chegar lá, mentir, entregar, depois o outro foi também, mas a Deus ninguém engana. Nós temos que entender isso. Nós podemos criar uma imagem para o homem,
né? Você jovem, você pode criar uma imagem para a sociedade, para a escola, os amigos que você tem na escola, no emprego, em qualquer lugar. Mas Deus conhece o interior do homem. Nós podemos mostrar uma coisa na igreja, na sociedade, mostrar que somos bons, mas Deus realmente conhece a intenção do nosso coração. Deus conhece, ninguém está oculto aos olhos de Deus. E às vezes nós nos preocupamos em fazer a vontade do homem, em aparecer para a sociedade, porque hoje no mundo o que é valorizado? O que você tem, não o que você é. Mas para Deus importa o que você é verdadeiramente. Lembra quando Samuel foi para ungir o futuro rei de Israel? Então Jessé apresentou os seus filhos, foi o mais velho, Abinadab, depois Samar, Radaim e os demais. E quando o Samuel olha, ele vai pensar, não, é esse aqui, pela aparência, é forte, tem boa aparência, tem aparência de guerreiro, mas Deus falou, não é nenhum deles. E fala para Samuel, você está olhando o que está por fora, mas eu olho o que está por dentro. Deus enxerga o que está por dentro. Então, Ananias e Safira tentou, né? Eles tentaram mentir para os apóstolos, mas para o Espírito Santo não é possível mentir, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, e a oferta desse casal acabou sendo contaminado pela mentira, né? Nós devemos ofertar, ter um coração alegre em contribuir para a obra de Deus, só que nós não podemos deixar Satanás dominar o nosso coração. Nós temos que ter um coração generoso, mas sabendo que Deus faz prosperar, que Deus nos abençoa, mas também não podemos barganhar. Achar que por eu ofertar, agora eu vou ficar rico. Por eu estar ofertando, agora eu vou ter coisas materiais de tudo que eu sonhei. Isso não é prosperidade. Prosperidade é você entender que Cristo é suficiente na sua vida. Você ser próspero é você ser feliz com aquilo que você tem, aquilo que você é, a família que você tem. Então você tem que ter esse coração generoso, mas tem que cuidar para que Satanás não venha e domine o seu coração. Porque Pedro, ele escreveu em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Então ele anda ao derredor. Ele tenta encher o coração do homem com o pecado, com a mentira, com o engano, com a falsidade. Então se você não cuidar do seu coração, que é o ponto 3, vai falar sobre o cuidado com o seu coração. Cuide do seu coração, cuide das suas emoções, da sua vontade, dos seus sentimentos, do seu intelecto. Encha-se de coisas boas, do conhecimento de Deus, da sua palavra, se alimente da sua palavra. Porque hoje, com o tempo que nós estamos vivendo, tudo à nossa volta é muito rápido, a informação é muito rápida, nós queremos uma vida tudo muito rápido e estamos esquecendo de cuidar do nosso coração. Hoje estamos mais conectados com o mundo através das redes sociais do que conectados com Deus. Nós sempre reclamamos que nós não temos tempo, né? Não tenho tempo para isso, tenho tempo para aquilo. Na verdade, o que falta é interesse. Porque quando nós temos interesse, nós conseguimos administrar o nosso tempo. E hoje em dia estamos reclamando muito do que o tempo está passando muito rápido, né? Por que será que está passando muito rápido? Quais são as nossas motivações hoje em dia? Será que está nessa modernidade? Será que estamos tão conectados assim, ao ponto de acharmos que não precisamos mais buscar em oração, aprender a sua palavra, buscar mais em Deus? Porque a igreja em Jerusalém, ela conseguiu expandir, conseguiu ir para a missão, conseguiu levar a mensagem do reino, porque foi uma igreja que buscou em Deus, uma igreja que orava, uma igreja que jejuava, uma igreja que tinha comunhão, que partia o pão, que se preocupava com os seus irmãos.
havia comunhão e a Bíblia vai dizer que houve um grande crescimento. Veja que Pedro, quando se levanta para ministrar a palavra, numa palavra simples, citando ali Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, 3.000 almas se convertem. Isso não foi porque Pedro era famoso, porque Pedro falava bem, não, é por causa do poder do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo. Esse mesmo Pedro foi aquele que negou a Jesus, mas que depois da sua restauração, quando Jesus por 3 vezes pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Depois desse processo de restauração, Pedro agora está pronto, e aí, sob a orientação de Jesus, ele aguarda essa virtude, e nós sabemos que quando acontece ali na festa de Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo, esses homens agora estão capacitados. Tão capacitados que a demonstração disso é quando ele vai ministrar a palavra, 3.000 almas se convertem. Então, da mesma maneira que a igreja cresceu naquele tempo, a igreja perseguida conseguiu enfrentar os seus algozes, seus inimigos que se levantaram. Por exemplo, no tempo de Nero, no ano 64, ele teve o fogo em Roma. Depois houve a perseguição oficial da igreja, dos cristãos. Muitos cristãos morreram, tanto homem quanto mulher, criança, adolescente, idoso, foram mortos por causa do evangelho. Mas a igreja cada vez mais foi crescendo. Isso porque eles eram movidos pelo Espírito Santo. Eles eram influenciados pelo Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo acaba influenciando a sua geração. Então a proposta dessa lição que você vai estar trazendo em sala de aula para os jovens é mostrar para eles que eles foram chamados para estarem cheios do Espírito Santo, uma igreja viva, uma igreja em movimento, uma igreja dinâmica, e cuidar para que Satanás não encha o seu coração, que ele não venha encher de mentira, mas que venha se despojar, como Paulo falou para a igreja de Éfeso, para se despojar do velho homem. Isso quer dizer agora ser um novo homem, uma nova mulher, e viver para o reino de Deus. E sempre cuidando, porque o inimigo ele sempre vai estar criando estratégias para nos destruir, para parar a obra de Deus, o propósito de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a igreja, sobre a família. Então Deus espera que nós venhamos a agir com sinceridade, sermos autênticos, nos posicionar. E essa mensagem não é só para mim, não é só para você, mas para o jovem, para o adolescente, para todos aqueles que professam a fé em Cristo, que são salvos, lavados e remidos no sangue do nosso Senhor Jesus. Então, Satanás ele pode tentar nos motivar, mas nós temos as ferramentas necessárias para enfrentarmos o nosso adversário. Ele vai tentar nos influenciar, mas aqueles que conhecem a Deus, que vivem para Deus, estão munidos dessas armas e podem aí facilmente aí negar isso, essa influência de Satanás, porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, essa lição, como eu já falei no início, é uma lição todas as lições são importantes, mas nós estamos chegando ao final desse trimestre, então você aproveite aí essas lições para dar direção a essa geração, esses jovens, e eu tenho certeza que será bênção aí a sua aula, professor, busque em Deus, busque sabedoria de Deus, ore continuamente, ore pela sua turma, ore por esses jovens, essa geração, ainda podemos acreditar, porque ainda o Espírito Santo continua agindo e ainda buscando aqueles que querem ser cheios dele, cheios do seu amor, da sua misericórdia e ser usados aí pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe você, você que está aí nos acompanhando através dessas pré-aulas, divulgue esses nossos vídeos, abençoe a vida de outra pessoa divulgando, comente aí nas nossas pré-aulas, como é que está aí, está sendo bênção para você, dê ideias, aproveite, o espaço é democrático. Quero fazer um convite especial a você, que está nos acompanhando nessa pré-aula do 19º Seminário da Escola Bíblica Dominical e
Teologia. Vai acontecer no dia 5, 6 e 7 de agosto aqui na Assembleia de Deus, Templo Sede e no Pavilhão dos Gideões. Teremos aí palestrantes renomados, homens abençoados, mulher também abençoada, né? Teremos aí a professora Tatiana Duarte, o pastor Jason Campos, aqui de Santa Catarina, pastor Armando Taranto, de Santa Catarina, pastor Altair Germano. Então esses são os palestrantes que estarão aí conosco. Você é o nosso convidado. Vou deixar o contato aqui para você que é de longe, quer fazer inscrição, quer vir aqui participar com a gente. Você pode entrar em contato aí no WhatsApp 479-9620-3551. E aqueles que moram aqui na nossa cidade de Camboriú, você pode estar procurando qualquer uma das nossas congregações da Assembleia de Deus e fazer a sua inscrição e vir aqui participar, ser abençoado, ser agraciado, sair com mais conhecimento nesses 3 dias aí de seminário, 19º seminário aí de Escola Bíblica Dominical. Venha participar com a gente. Deus abençoe você que esteve até esse momento aí ouvindo esta palavra, a lição de número 12 aí da classe de jovens. Deus abençoe.